Vou mandar um pouquinho aqui para eu já apresentar o pessoal que está conosco há 19 dias, 13 horas, 1 minuto, 13 segundos, 12 e 11 agora para as eleições de 2022. Caio Junqueira, Raquel Landim e Yuri Pita, bem-vindos. É um prazer falar contigo mais uma vez. Tudo bom, Evandro? Tudo bem, vamos nessa. Vamos começar aqui então. Sempre espero eles responderem, eles ficam olhando para mim com aquela cara de tipo, pode seguir, já pode mandar pergunta que eu estou com a minha apuração pronta aqui. Vai, vamos. Pessoal, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar nesta terça-feira o uso de imagens dos atos de 7 de setembro em propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e também do candidato a vice, o Braga Neto. O plenário vai decidir se mantém ou não as decisões do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Ele determinou a retirada de propagandas à reeleição de Bolsonaro, com imagens que foram gravadas agora durante as comemorações do bicentenário. Foram 2 decisões do ministro em 2 dias, atendendo primeiro a um pedido da coligação de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e aí depois, agora mais recente, da candidata do União Brasil à presidência, a senadora Soraya Tronic. Gonçalves estipulou um prazo de 24 horas para que o presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice Braga Neto cessem a veiculação de todo e qualquer material de propaganda eleitoral com as imagens de 7 de setembro. Segundo o ministro, o que está demonstrado até o momento é que a associação entre a campanha dos réus e o evento cívico-militar foi incentivada pelo próprio presidente, candidato à reeleição, o que pode ter desdobramento na percepção do eleitorado quanto aos limites do que é ato oficial do presidente, do que é ato de campanha. E essa foi uma grande discussão exatamente no dia de 7 de setembro, né? Muitos críticos disseram que Bolsonaro, candidato à reeleição, capturou aquele momento do 7 de setembro para fazer sua própria campanha, sem que conseguisse se desgrudar muito da imagem também de Bolsonaro, presidente, com a faixa. Quem gostaria de começar com esse assunto aí? Vamos lá, Yuri. Eu gostaria, Zé. O que esperar dessa decisão do TSE amanhã, hein? Boa noite. Sim, boa noite para você, Raquel, Caio, para quem está acompanhando a gente em casa. Acho muito provável que essa decisão, ela foi importante, foi tomada no fim de semana aí pelo ministro Benedito Gonçalves e já causou alguns efeitos. Houve uma reação, obviamente, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro de criticar mais uma vez um ministro do TSE e uma decisão da Justiça Eleitoral, toda a sensibilidade que envolve isso, mas aquele objetivo do presidente já foi obtido, ele já teve as suas imagens, teve a exposição do dia 7 de setembro. Tão logo saiu essa decisão, muitos dos apoiadores utilizaram as redes sociais para continuar a disseminar essa imagem. E o que era mais importante, o evento ali em si era para Bolsonaro mostrar que está no páreo e com condições de eventualmente virar a situação das pesquisas de intenção de voto. Esse objetivo de levantar a moral, né, dos seus apoiadores, Bolsonaro já conseguiu, independentemente do que saia a partir dessa, se seja mantida ou não essa decisão do TSE. Claro que é importante, sim, que pudesse se espraiar mais na campanha oficial, mas como o presidente já conseguiu utilizar no programa do sábado, e um programa em que ele, inclusive, já respondeu àquela crítica que Lula havia feito, uma crítica bastante infeliz e condenável ao associar os apoiadores do presidente ao movimento supremacista Ku Klux Klan, que é desprezível. O que a campanha de Bolsonaro fez? Inclusive, procurou ali diversos apoiadores do presidente presentes nos atos, tanto em Brasília e, se não me engano, do Rio de Janeiro, justamente aqueles que não eram brancos, tentando mostrar que havia, sim, uma diversidade entre os apoiadores, porque, de fato, eram os apoiadores. São eleitores que vão ser governados por quem vencer as eleições, seja Lula, seja Bolsonaro, seja qualquer outro candidato ou candidata. No fundo, toda essa questão, para a gente terminar aqui, o presidente tem esse revés de não poder continuar usando na sua campanha, mas dado que ele é quem melhor conta com a estrutura de redes sociais, essas imagens vão continuar ali presentes no debate político até o primeiro turno ou segundo turno. Evandro, vou pegar o gancho do Yuri, porque ele olhou do ponto de vista do Bolsonaro, agora eu quero olhar do ponto de vista do Tribunal Superior Eleitoral.
o TSE está tentando ali um caminho mais tênue, porque apesar, né, de Bolsonaro, obviamente, a campanha não quer suspender a divulgação dessas imagens, como o Yuri disse, já obteve os efeitos, mas gostaria de continuar usando por mais tempo. Do ponto de vista do TSE, isso é uma punição branda. Porque o que o presidente fez ali na legislação eleitoral é o que se chama de abuso de poder político. Ele usou do cargo para se beneficiar na campanha. Então, ele desequilibrou o jogo entre os outros candidatos. E a punição para alguém que é condenado por abuso de poder político é a cassação da chapa. Então, você simplesmente impedir que as imagens vão ao ar é uma punição muito mais branda do que a punição que efetivamente poderia ser dada a um ato como esse, punição que a gente sabe que não vai ser dada diante de todo o cenário político, da posição do presidente nas pesquisas. Então, os ministros do TSE, que devem referendar, são do ministro Benedito, eles estão indo ali por um meio do caminho, dizendo que estão fazendo alguma coisa e evitando uma decisão mais drástica. Caio Junqueira, você vê como uma decisão branda? Ou uma possibilidade de decisão mais branda, já que vai amanhã? Eu acho muito complicado caçar uma chapa por causa desse 7 dá. de setembro. Exato. Né? O Tribunal Superior Eleitoral já demonstrou diversas vezes que ele segue muito um bom senso político. No ano passado, quando o Tribunal Superior Eleitoral julgou também uma ação em relação à campanha de 2018, por impulsionamento, ali debateu-se muito se caçaria a chapa ou não. Aí seria uma forma até de tirar o mandato do presidente Jair Bolsonaro. O Congresso Nacional mandou recado para o TSE de que aquilo não seria viável politicamente e, portanto, o TSE acabou rejeitando aquela ação por impulsionamento de WhatsApp. E é assim que se faz, você não vai caçar um presidente da República que levou aí milhares de pessoas nas ruas, porque ele, supostamente, a gente vai ver o que o direito diz amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral, mas porque as pessoas foram às ruas para defendê-lo. Então, por isso que eu divirjo um pouco de achar, será que isso é brando? Né? Porque tirar a propaganda do ar? Não, caçar a chapa. Não. Caçar a chapa. O que eu chamei de uma punição branda foi tirar a propaganda do ar diante do que você ao poderia alcance fazer do tribunal nesse momento. Neste momento. Porque transporta isso aí para uma prefeitura. Um candidato à reeleição, prefeito, usa o aniversário da cidade, a chapa do presidente? Transporta isso para uma... Eu acho que não tem condições políticas, mas juridicamente transporta para uma prefeitura. Mas juridicamente, mesmo eu já os disse advogados... isso aqui, um candidato a prefeito, à reeleição, usa a data do aniversário da cidade para transformar aquilo num grande palanque. Certamente o TSE caçaria essa chapa. Sim, mas juridicamente, mesmo os advogados eleitorais, os grandes advogados eleitorais, eles dizem que essa questão da reeleição, do que eu nem estou falando nem para um lado nem para o outro, mas que é muito difícil você ver o que é um evento do presidente, do mandatário, do que é um evento do candidato. Naturalmente é difícil ter essa... Não, e outro dia um advogado até que advoga para uma das candidaturas do PT, dizendo, cara, isso é muito difícil de você identificar, tanto que até o presidente tomou ali em uma ou outra ocasião, ele desceu, trocou o carro de som e por aí vai. Agora, teve uma série de cuidados para também não dar motivo para essa confusão. Agora, caçar a chapa é meio demais também, claro. né? Não, caçar a chapa é meio demais. Politicamente, todo mundo concorda que não tem condições. Agora, essa coisa que ele tentou ali desvencilhar, e ele está ainda dentro do palácio e faz a crítica que se faz é que a única forma de desvencilhar foi tirar a faixa para subir num palanque e botar a faixa. E mudar de carro. Ele mudou de local. Ele mudou de local, ele tirou a faixa. Subiu no carro de som, saiu do carro oficial. Mas ele dá algumas escorregadas, como ele faz uma primeira fala ainda dentro da residência oficial, em que ele chama os apoiadores para o ato. E essa questão do uso do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, isso já tem todo um histórico de outras eleições dessa questão. E nesta mesmo, da reunião dos embaixadores. Sim, nessa mas em outras. Para citar um exemplo, e aí vou citar concretamente porque participei lá. Em 2014, por exemplo, a candidata à reeleição era Dilma Rousseff. Na época, você também estava, acho que em 2014, estava no Estadão também, Raquel, ou não? Estávamos 2014. Nós três? O Caio estava com certeza, mas só para ilustrar essa questão. Cada um puxa o seu. A gente fez uma série de entrevistas com os candidatos todos.
Na época, Aécio Neves e Marina Silva foram ao auditório do Estadão, aqui em São Paulo, e no caso de Dilma Rousseff, foi feito, e vários outros veículos e emissoras fizeram isso, foi-se até o Palácio da Alvorada para fazer essa entrevista. A gente foi até lá. O Estadão não tinha uma expertise de transmissão de um evento fora do auditório, mas a gente conseguiu fazer a estrutura para ter isso. E mesmo naquela época já se questionava. E aí o cuidado que houve da campanha do PT naquela época era, olha, o Palácio da Alvorada é a residência oficial dela. E ela tinha os seus compromissos ali em Brasília como presidente. Não vamos fazer a entrevista no Palácio do Planalto, que é o gabinete presidencial. Vamos fazer no Palácio Residencial. E isso havia um certo acordo jurídico, uma interpretação jurídica do tribunal de que isso não configurava nenhum tipo de privilégio ou de quebra dessa isonomia da disputa. Mas é só para citar um exemplo de que essa dificuldade de entender o incumbente, né, o candidato à reeleição, seja presidente, seja governador, seja prefeito e os demais candidatos, isso vai ter para os mais diversos momentos. O que aconteceu no 7 de setembro é que foi um evento muito grande que levou muita gente e ainda com todo o simbolismo da efeméride dos 200 anos da independência do país. Eu quero aproveitar para jogar um pouco desse debate para o Felipe Moura Brasil, que está lá no Rio de Janeiro, já nos conectamos com ele. Felipe, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Eu quero entender de você se você acredita que houve ou que TSE está sendo brando a apenas pedir para se retirar as imagens para uso da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro e seu vice Braga Neto, se há uma divergência muitas vezes entre as regras que são impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral e na hora de aplicar a punição para essas regras, se de fato elas acontecem ou não, e principalmente sobre o que esperar, então, amanhã no TSE sobre este caso especificamente. Joguei toda aquela bomba que foi discutida ali entre os três para você agora, se vira. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Em relação a essa brandura, a minha posição é exatamente a mesma da Raquel. São decisões brandas contra Jair Bolsonaro, elas poderiam ser maiores e mais intensas. Eu não chamaria de bom senso político, eu chamo de cálculo político que os tribunais fazem em relação a um presidente da República que demonstrou ter força de mobilização, pelo menos em massa, nas ruas. O Jair Bolsonaro usa a leniência das instâncias que poderiam coibi-lo para esticar a corda a seu favor. Então, ele sabia que poderia usar a máquina pública no 7 de setembro e que a punição não seria rigorosa. Se fosse rigorosa, ele ia posar de vítima do sistema, ia conseguir criar um magnetismo muito grande com a sua base de eleitores, com os seus militantes, com os seus ativistas, para permanecer como uma força política que foi impedida de concorrer nas eleições, que eventualmente ganharia, mesmo estando em segundo lugar. Se ele não é punido com esse rigor, ele consegue o uso da máquina pública para fazer a propaganda dele, como ele conseguiu. Toda essa repercussão midiática, toda essa repercussão nas redes sociais, tudo isso é benéfico para a disseminação das mensagens que ele queria passar. Ele mostrou ali melhoras em alguns indicadores econômicos, a gente tem falado aqui que o preço dos alimentos ainda não baixou, mas você tem queda de desemprego, queda de preço dos combustíveis, e ele tacou lá a pecha da corrupção no Lula, nos governos do PT, falou de questões de valores também, sempre ali com aquele viés crítico em relação à esquerda. E nesse sentido conseguiu ali pautar o debate público em torno desses temas, que são os temas de interesse a ele. Então é um ganha-ganha para o Jair Bolsonaro, porque mesmo essas medidas brandas, elas vêm como uma forma de contenção. E ele pode usar essas medidas para dizer, olha só como deu certo, olha só como a gente está fazendo algo aqui com uma grande mobilização e estão tentando impedir a nossa mensagem de chegar nas outras pessoas. E mesmo assim chega. Mesmo assim ele produz essa concorrência desleal em que ele é o maior beneficiário. Felipe Moura Brasil, obrigado por enquanto. Caio Junqueira, colocamos aqui essa questão de a retirada do vídeo já não fazer mais diferença nenhuma, porque o uso que ele poderia ter feito destas imagens, de tudo que ele proporcionou ali no dia, já foram feitas. Você segue por esse mesmo caminho? Não há, ou a ordem do TSE de se retirar, ou até o uso disso pelas outras campanhas, como o presidente ou o ex-presidente Lula entrando com ação, Soraya Tronic entrando com ação, também não possam servir para essas campanhas? Não, Cine, meu ponto é só que é inegável que foi um ato de campanha, tanto que nas falas do presidente, de maneira alguma, ele cita a independência do Brasil, salvo engano, né?
foi uma expressão, acho que fizeram essa conta, não foi mencionado. O Bicentenário ficou em segundo Evidente plano. que foi um ato de campanha. O meu ponto é unicamente qual que é a punição para isso. Né? Você caçar uma chapa em relação a isso, acho muito difícil, acho que seria histórico até. Né? Não me lembro dos 3 presidentes que foram candidatos à reeleição, que também tiveram não uma situação tão parecida quanto essa, vez que também não levaram essa quantidade de pessoas às ruas nas suas campanhas das reeleições. Mas também houve casos e questionamentos por parte das principais campanhas de oposição quanto ao abuso de poder político e abuso de poder econômico. No caso da Dilma, teve processo, só que era um processo tão longo, porque teve toda aquela história da ação de investigação da Justiça Eleitoral, que o julgamento só foi concluído quando já havia acabado o processo de impeachment e o presidente era Michel Temer e houve a absolvição da chapa, porque caso contrário, se houvesse a condenação da chapa, a cassação daquela chapa, teria que haver uma eleição indireta, inclusive, porque já era na segunda metade daquele mandato presidencial. O que sempre eu me questiono é até que ponto os julgamentos do TSE não são muito mais políticos do que jurídicos. Porque o do ano passado, com tudo que se falou de impulsionamento, de fake news e por aí vai, neste governo ou contra o bolsonarismo, era a chance que o TSE tinha de tomar uma medida mais drástica. E a ação, que era ação, inclusive, acho que se refere até a Patrícia, né, Campos Mello, a jornalista, né? Foi um caso revelado por ela, pelo jornal Folha de São Paulo. Ali era a ocasião. E ali já tinha um tensionamento de 3 anos do governo Bolsonaro com Alexandre de Moraes e com o Judiciário. Ali era a chance do Judiciário mostrar que, de fato, agia com rigor e por aí vai. Mas a orientação foi, olha, o ano que vem a gente vai agir com rigor. E está aí esse caso para agir com rigor. E não vai agir com rigor. No meio de uma campanha. Levanta-se esse questionamento. Até que ponto esses julgamentos não são muito mais políticos do que técnicos e jurídicos. Esse é o meu ponto. Porque senão caçaria. Eu senão teria caçado a chapa Dilma Temer, ou se não teria caçado a chapa Bolsonaro-Mourão ano passado. Mas aí eu queria levantar um outro ponto. Até que ponto o candidato Jair Bolsonaro não se aproveita dessa dificuldade política do TSE de agir para pressionar as instituições e ganhar vantagem com isso, que era o que Felipe Moura Brasil estava falando. Eu não penso que ele leva em conta isso em consideração. Acho que ele vai atropelando. Caio, claro que leva, é estratégia. Ah lá, o Felipe está pedindo a palavra, Evandro. Dá tempo de passar a palavra para o Moura Brasil aqui? Dá? Pode falar. Ó, a gente está esticando para ouvir o que vocês têm para dizer. Depois não venham me reclamar que não tem debate aqui, hein? Fala, Felipe. Não, o Caio é meu parceiro, meu companheiro aí de trabalho a longas jornadas. Agora, ele leva em consideração, isso eu tenho que colocar, o Jair Bolsonaro sabe muito bem que ele pode esticar a corda e ele estica a corda para se beneficiar com isso. Ele sabe que há uma impunidade reinante, que não era interesse do Supremo Tribunal Federal que ele fosse empichado, não é interesse do Tribunal Superior Eleitoral, não é interesse sequer do adversário direto dele, do Lula, que não teve interesse em se mobilizar pelo impeachment de Jair Bolsonaro quando ele ficou mais ou menos nas cordas no período da pandemia, porque queria enfrentar o Jair Bolsonaro desgastado nessa eleição e continua liderando. Embora perca um pontinho, Jair Bolsonaro recupere um pontinho, mas era o interesse dele. Assim como o FHC lá atrás não quis o impeachment do Lula quando estourou o escândalo do Mensalão, porque pensou em deixá-lo sangrando nas cordas para depois o PSDB ganhar. Foi um cálculo político que não deu certo. O PSDB perdeu 4 eleições seguidas para o PT. Só que o PT tem um outro cálculo, por enquanto pode estar dando certo, a gente vai ver só no resultado do primeiro turno e do segundo. E só queria trazer de volta o ponto da Raquel. Se fosse vereador, se fosse prefeito, tem a menor dúvida de que seria uma punição, no mínimo, mais severa e, eventualmente, até uma cassação, porque já tem precedente para isso, já houve decisões nesse sentido e a imprensa mesmo já trouxe esse retrospecto. Felipe, Raquel, Caio e Yuri, bebam uma água, preparem para a próxima, a gente vai fazer um intervalo rápido e a seguir vamos falar do apoio de Marina Silva ao candidato Lula do PT, que, aliás, participa de uma entrevista ao vivo aqui na CNN, logo depois do Prime Time, com William Vac. A gente volta daqui a pouquinho com mais debate, com mais Arena Eleições, com mais informações. Até já. (6h31 da noite).
CNN Prime Time está de volta, é muito bom ter a tua companhia por aqui. Voltamos com a Arena Eleições e em um ato público em São Paulo, hoje cedo, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou o apoio à candidatura de Lula para presidente. Em entrevista coletiva, Marina afirmou que, nesse momento, Lula é o que tem maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro. Vamos acompanhar um trecho. Nesse momento crucial da nossa história, que reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vida de pessoas por pensarem diferente, é a sua candidatura. Em nome daquilo que está acima de nós e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós, é que eu manifesto o meu apoio de forma independente ao candidato e ex-presidente e futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Já falando então, futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Felipe Moura Brasil, Marina Silva, que também citou questões como o reencontro se dá diante de uma ameaça, o Brasil está entre a democracia e a barbárie. Como é que você olhou para esse reencontro, hein? Bom, Evandro, sempre se tem discurso para justificar uma conciliação às vésperas da eleição. O discurso da Marina é esse: Jair Bolsonaro é uma ameaça maior, uma ameaça à democracia, etc. Ela teve 1% dos votos na eleição de 2018, ficou atrás do Cabo Daciolo, do João Amoedo. Então, o PT está mais preocupado com a imagem do Lula como formador dessa frente ampla, conseguir ali uma penetração no segmento de uma classe média urbana, conseguir vender a pose do Lula de conciliador. É isso que a Marina acrescenta, além desse peso moral. É uma mulher respeitada, é uma mulher que sempre defendeu os seus ideais, as suas causas ambientalistas. Ela tem esse valor para amaciar ali a figura do Lula num eleitorado de centro que ele ainda quer atingir, para segurar ali o eleitorado feminino que ele tem, impedir um crescimento de Jair Bolsonaro. Já chegou a crescer aí uns pontinhos nesse eleitorado em algumas pesquisas. Agora, eu considero como ponto negativo o fato de que a Marina foi muito atacada pelo PT, com o aval do Lula, que o Lula sempre esteve por trás das campanhas petistas. Disseram que não teria comida na mesa dos brasileiros, a militância nas redes sociais ofendeu a Marina de tudo quanto foi xingamento possível. E ela durante a campanha da Dilma, né? E sem que houvesse qualquer pedido de desculpa, qualquer manifestação de arrependimento, de remorso. Talvez isso possa ter ocorrido nos bastidores, mas acho ruim para o ambiente cultural que uma mulher tão atacada acabe apoiando aquele que avalizou os ataques contra ela. E, pelo lado positivo, ela foi questionada se atuaria no segmento evangélico, para o Lula crescer, onde o Jair Bolsonaro cresce, e ela falou que nunca fez do púlpito um palanque, etc., e ela defende a laicidade, a tolerância religiosa, essa diversidade. Então, considero isso bom, mas é claro que eles vão precisar ter uma mensagem aí para esse setor também. Ô Raquel Landim, o Felipe Moura Brasil tocou num ponto que nós discutíamos aqui nos bastidores ao falar hoje desse encontro, desse reencontro, digamos assim, de Marina Silva com o ex-presidente Lula, que faltam respostas ainda, né? Será que houve um pedido de desculpas, principalmente do Partido dos Trabalhadores, porque ela ficou muito decepcionada com o partido, principalmente em campanhas anteriores, ao ser tão atacada? Será que ela aceitaria ser uma ministra de Lula novamente, caso ele seja eleito? São questões ainda que muita gente que acompanhou essa história se pergunta neste momento, com esses abraços e beijos aqui que deram agora, como a gente vê nas imagens. Evandro, não sabemos. Ela na coletiva fez questão de frisar que era um apoio independente. Isso. Nos bastidores, conversando com o pessoal do PT, eles dizem que ainda não se chegou nesse tipo de conversa, que esse apoio foi costurado por Haddad e por Geraldo Alckmin, com quem ela tem uma boa interlocução. Lembrando que a Marina já tinha entrado com muito mais vigor na campanha do Fernando Haddad, então o apoio dela à campanha do Lula era esperado.
Dentro do PT se repete muito esse discurso de que a bronca dela era com a Dilma e com o João Santana e não com o Lula. Os dois tiveram uma reunião ontem, só os dois, onde a gente não sabe o que foi tratado, se houve um pedido de desculpa pelos ataques, né? Em 2014, como o Felipe lembrou, ela defendia uma proposta de um Banco Central independente, que acabou sendo implementada no governo de Bolsonaro, e o PT disse que por causa disso ia faltar comida no prato, uma coisa estapafúrdia, sem pé nem cabeça. O que eu acho que o PT está buscando com este apoio? Não é exatamente voto, embora qualquer 1% neste momento esteja fazendo diferença para o Lula, porque ele está tentando fazer um esforço para ganhar no primeiro turno, ele não pode dizer isso abertamente, mas é muito mais uma questão de imagem. É a mesma jogada que ele fez com o Alckmin, de dizer eu sou a frente ampla, eu sou a única alternativa a Bolsonaro. É isso que eu queria tocar com você, Yuri. Nessa campanha, a gente tem acompanhado muitos movimentos que vão, de certa forma, dando um tapa na cara da história, porque vimos uma aproximação de Alckmin com Lula, como a Raquel acabou de citar, e eles eram adversários, né? Enormes lá no passado. Agora, vimos esse reencontro também entre Marina e Lula. O que enxergar desse movimento de, até então, pessoas que eram adversárias ou que tinham rompido, retomando um relacionamento e, mais do que isso, trabalhando em prol de uma campanha que é a do ex-presidente Lula? Evandro, acho que para a gente conseguir entender esse movimento, a gente tem que saber o que é a relação de Lula e Marina. Não é uma relação qualquer, são pessoas que militaram juntas desde antes do PT, ainda no fim dos anos 70. Marina, como muita gente sabe, mas talvez muita gente não se lembre, ela atuou ali com o movimento dos seringueiros no Acre, junto de Chico Mendes, que foi assassinado lá nos anos 80 ainda. É muita história para trás. E aí, o que ficou muito evidente dessa conversa de domingo de mais de 2 horas, que foi uma conversa justamente de muito mais pelas memórias do que eles viveram, da coisa de conhecer, de ter visto os filhos um do outro crescerem, ou seja, tem uma relação afetiva muito forte. E aí, acho que até vou pedir para o Cláudio Cordeiro rodar um vídeo que eu fiz ali na hora que eles estavam indo para a sala onde foi feita essa coletiva, que mostra muito o espírito que eles estavam. A gente, se puder ouvir o que o Lula fala, o tom de brincadeira ali que ele fala. Parece um casamento. Não parece um casamento, ele menciona ali, né? Pois porque é, tá vindo aí, os dois à frente, ela de branco, descendo, inclusive, e uma fila atrás. Porque era uma escada que eles estavam descendo e tinha um cordão de isolamento para chegar na sala, que era uma sala muito pequena, muito apertada, então a gente ficou ali do lado de fora. E aí depois, na saída, eu conversei com a Marina e brinquei com ela, falei, olha, é o capítulo final da novela, o casamento ali, né? E ela própria fez uma brincadeira e falou, olha, pois estão falando que a gente é a Juma e o Jove do Pantanal, só que da primeira versão da novela lá, ainda na TV Manchete, na extinta TV Manchete, porque é isso, é muita história junto. E, de fato, a mágoa de Marina era muito mais com Dilma do que com o PT como um todo, embora... Numa das falas dela hoje, ela tenha feito as críticas ali também a essa incapacidade de diálogo do PT com o PSDB, quando essa era a polarização política, quando Lula e Alckmin ela frisa, disputaram. né? Se tivéssemos tomado essa iniciativa lá atrás, não teria chegado a Ela também entregou ponto. um projeto para ser implementado no plano de governo de Lula relacionado ao meio ambiente, né? Exato, foi entregue ontem. Um dos principais compromissos disso é a criação dessa autoridade nacional sobre mudanças climáticas, que depois da entrevista ali, a Aloysio Mercadante, que coordena o programa de governo, explicou para a gente, para alguns jornalistas ali falaram com ele, que poderia se inspirar, por exemplo, no que foi a Autoridade Olímpica Pública, que também é uma instância que reúne vários ministros, outros níveis de governo, para se cuidar de um problema que é muito grande, que é transversal. E existe uma preocupação dentro do PT e do próprio Lula de dar mais prioridade para a agenda ambiental, para não acontecer o que aconteceu nessa disputa Marina e Dilma, em que só Marina defendia o meio ambiente,
Havia toda uma necessidade de projetos de infraestrutura. Belo Monte talvez seja o melhor exemplo disso, a usina de Belo Monte, que tem uma série de consequências ambientais graves para o país, embora fosse necessária a construção dela, para a gente concluir, e que levou a esse isolamento de Marina e essa ruptura. Lula falou, olha, o meio ambiente tem que ser uma preocupação de todos os ministros, não só de um ministro. E ele próprio tem colocado essa pauta em algumas das suas falas, justamente para tentar mostrar que há não só a pose para foto, há uma mudança de percepção das coisas. Se vai funcionar mesmo ou não, aí então, só a prática. Eu colhi algumas impressões, não só entre os ambientalistas, mas também entre o empresariado que tem um apoio robusto a essa agenda. Que é muito próximo, inclusive, de Marina, né? Dessa impressão sobre essa agência, né? A princípio, as pessoas dizem que faz sentido você ter uma agência de segurança climática, porque é exatamente essa abordagem transversal que o Yuri falou. É um tema que envolve várias partes do governo. Agora, há um pouquinho de divergência se seria necessária a criação de uma agência. Eles são autoridade, não é nem a agência. Se algo passando pela presidência, por exemplo, subordinado ali à presidência, já resolveria a questão. Agora, fato é que há muita dúvida sobre o real compromisso do PT de abraçar o meio ambiente como uma ferramenta de desenvolvimento, porque o partido até agora não fez isso. Por enquanto é apenas um discurso, né? Quando esteve no poder, reduziu sim e muito o desmatamento, mas ainda tinha aquela ideia antiga de que o desenvolvimento passa por desmatar e não por preservar. Bom, eu quero até jogar agora para o Felipe Moura Brasil, né, um pouco dessa discussão. Raquel Landim mencionou ali, Felipe, que essa imagem do reencontro ela é mais produtiva para reconstruir uma imagem do que para acolher votos. Você tem essa mesma opinião em relação a esse movimento? Sim. Estava falando aqui que ela teve 1% só em 2018, ela não tem ali um eleitorado fixo, embora evidentemente seja uma candidata forte a deputada federal, porque aí para ser eleita para a Câmara dos Deputados, você precisa atender um nicho menor, ela tem um recall, ela é muito conhecida e ela tem grandes chances aí de ser emplacada na Câmara dos Deputados. Então, essa aliança é muito mais conveniente para o Lula. Então, a questão é por que a Marina está fazendo esse movimento? Ela pode, evidentemente, defender que é em nome do combate ao mal maior, foi isso o discurso que ela fez, e em nome de determinadas pautas que ela, percebendo o Lula na iminência do poder, ela quer que conste na agenda do próximo governo. E me parece que ela teve reuniões nesse sentido. O PT deve ter alguma resistência a determinadas propostas dela, mas nesse momento viu como melhor para si que tivesse o apoio, então atendeu ali alguns compromissos, assim como fez com André Janones, por exemplo, embora a Marina tenha mais capital político do que o Janones nesse sentido. Então você tem um peso agora de ter 4 presidenciáveis, 4 pessoas que já disputaram a eleição dentro dessa mesma chapa, né? O Lula, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Marina Silva, isso dá algum peso. Caio Junqueira já está de volta aqui conosco e eu quero aproveitar para saber de você, né? Qual foi a tua apuração em relação a esse encontro? Todos já contaram um pouco aqui. Yuri até mostrou para nós um vídeo que mostra ali o ex-presidente Lula descendo ao lado de Marina Silva e ele fala, nossa, parece um casamento. O que você traz sobre esse casamento, entre aspas, citado pelo próprio candidato? Vamos lá, conversei com bastante gente próxima à Marina, né, que participou desse processo todo. A ideia dela era que o anúncio fosse para o segundo turno, não para o primeiro turno. Muita mágoa, muito ressentimento ainda, não só em relação à eleição de 2014, mas em relação ao governo Lula em si, né? Algumas contradições que a Marina considera do petismo na área ambiental e na área econômica. Pois bem, mais o acirramento da campanha, esse tensionamento da campanha acabou levando para que esse anúncio fosse feito já no primeiro turno. Quem ligou para ela no sábado foi Gilberto Carvalho, convidando para fazer esse encontro com o Lula no domingo. Os dois se encontraram, acho que o Yuri já trouxe um pouco desse encontro. E aí projetando para frente.
esse anúncio em termos programáticos, acho que isso valoriza muito a campanha, uma campanha que a gente fala pouco de programa, a gente fala pouco de meio ambiente, e nesse sentido a entrada da Marina na campanha do Lula acaba sendo extremamente positiva, porque a Marina, embora tenha tido acho que 800, 900 mil votos na última eleição, é uma referência mundial, então tem um impacto, isso eu ouvi muito hoje, tanto para dentro da campanha, para dentro do Brasil, como para o mundo, né? E é interessante que ela ali, ela sugere quase que um novo cargo, né? Uma autoridade climática, isso é bem inovador, acho que tem alguns países do mundo que tem isso. Hoje eu procurei saber também se haveria espaço para ela no primeiro escalão, diz que isso não foi debatido, mas que sim, acho que tem uma expectativa ali da Marina ou ser ministra, ou ser essa autoridade climática, ou mesmo fazer essas indicações, se alguém é próximo a ela. Por quê? Porque é importante também, isso vai ser uma decisão que a Marina teria que tomar, caso o Lula vença, se vale a pena voltar para o Poder Executivo Federal ou mesmo ser uma liderança ali dentro do Congresso Nacional nessa área ambiental. Mas o significado político muito grande, alguém que tinha se afastado, deixou o PT, e por aí vai. Mas ainda assim também eu vi que dentro do partido dela há ainda muita rejeição. Por exemplo, Heloísa Helena. Heloísa Helena que é a porta-voz oficial da rede, tem uma posição muito contrária a essa ida da Marina, ao apoio da rede ao Lula. E seria meio que alguém a ser conquistado. Inclusive o Cristóvão Buarque me disse que foi um dos que operou, que ele gostaria de ver esses candidatos, que foram candidatos a presidente em 2006, que foi o Cristóvão, que já voltou para o Lula, rompeu, mas voltou, está apoiando o Lula. A própria Heloísa Helena e o Alckmin, né? Foram os 3 adversários do Lula em 2006, e aí, se a Heloísa Helena integrar esse campo, essa frente ampla, seriam todos os candidatos, os principais candidatos em 2006, nessa chapa do Lula. Achei muito interessante, o Cristóvão me relatou uma conversa que teve há 2 meses com a Marina, uma conversa de 2 horas, tentando convencê-la, e ela ainda nesse projeto de no segundo turno sim, no primeiro turno não. E eu perguntei como que foi essa conversa, né? Disse que foi numa casa de um amigo em comum, inclusive a esposa do Cristóvão estava lá no Lago Sul, em Brasília, e que ela punha todas os pontos negativos que ela via no petismo e na era petista. E que o Cristóvão me disse que falava para ela, poxa, na educação eu também tenho muitas críticas ao petismo. Me incomoda o fato do Lula falar muito de acesso ao ensino superior e não falar de melhorias na educação básica, né? De você fazer cursos bilíngues, você melhorar nossos alunos na matemática, no português. Ou ainda, né? na manutenção de estudantes que façam parte dos chamados analfabetos funcionais que estão na escola, mas que não conseguem se desenvolver. Ele falou, o Lula fala bastante nossa, subiram tantos, se formaram, mas não fala da qualidade do ensino básico e do ensino médio. E que a Marina, na visão dele, nessa conversa, deveria ter essa visão. Que não é na área ambiental, na área econômica, extremamente positivo, mas que dentro do quadro era e é a opção a ser feita. E por isso que o Cristóvão tomou essa opção, mesmo tendo críticas à educação do PT. E aí acabou a Marina fazendo também essa opção. Só para a gente arrematar esse assunto que nós estamos falando agora, Raquel Landim mencionou muito sobre meio ambiente e sobre essa possibilidade de se ter um órgão para justamente regular e fazer esse acompanhamento aqui no país, essa proposta apresentada por Marina Silva. Recentemente eu estive no estado de Mato Grosso e uma das reclamações lá era justamente a falta de um monitoramento que viesse de cima para baixo de uma só vez. Então, alguns produtores rurais sequer têm a possibilidade de conseguir garantir o seu cadastro rural porque os sistemas não são integrados e levam anos para conseguir garantir que as suas terras sejam, de fato, identificadas pelos órgãos estaduais. E mais do que isso, há também uma controvérsia muito grande, um questionamento desse setor em relação a locais que seriam desmatados e que sejam, de fato, áreas de proteção ambiental ou que sejam áreas que, de fato, estariam dentro de propriedades que seriam regularizadas por esses locais e que, por falta de um sistema, isso, de fato, não acontece. É pedra no sapato do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, mas é algo que precisa ser mais discutido também por outros candidatos, inclusive justamente por Lula neste momento de se achegar mais a Marina Silva, Raquel?
Olha, Evandro, essa aproximação com a Marina Silva certamente não ganha votos entre o agronegócio, né? Não é por aí, não foi isso que o Lula quis fazer. Eu acho que essa criação dessa agência, ela pode ser ou de um special envoy, né, um enviado especial como é o John Kerry nos Estados Unidos, ela pode ser muito importante porque o Brasil ele já está sendo muito cobrado para ir além das promessas. O Brasil vai precisar mostrar resultados muito práticos. Então precisa ter algum grupo que coordene todas essas ações e que realmente consiga transformar o que é plano em resultados efetivos, né, Yuri? De redução do desmatamento, para você conseguir alcançar as metas que o Brasil se comprometeu na última COP. Nessa próxima COP, o Brasil vai ser muito cobrado. A gente está numa posição difícil. Esse documento que foi entregue pela Marina faz menção, por exemplo, do Cadastro Ambiental Rural, para ser concluído até 2025. Porque tem uma série de estados que está parada exatamente porque o sistema não leva em frente os documentos que já foram apresentados, inclusive, pelos produtores rurais. Exato. Fala em criação do mercado de carbono, ou seja, tem uma série de mecanismos ali de política pública concreta para se atingir melhores resultados na questão ambiental, além, é claro, de retomar a estrutura de fiscalização. Lembrando que foi na gestão de Marina Silva que houve a maior queda de desmatamento da Amazônia, mas eles deixam claro que não é só a Amazônia, os outros biomas também são importantes. O Cerrado é fundamental para a questão do acesso da soja brasileira aos mercados internacionais, enfim, tem uma série de questões. Mas acho que ainda para falar de Marina, tem um outro aspecto que é importante, Evandro, geográfico e sociológico, que a gente mencionou en passant, essa história dos evangélicos e qual é a capacidade de Marina de ajudar nas agendas. Num primeiro momento, ou seja, no primeiro turno, só dá para ser Estado de São Paulo porque ela tem a própria campanha dela, deputada federal. Mas a conexão dela com o Haddad, com o Alckmin e com o Lula aqui no estado de São Paulo é importante, inclusive, para não se perder votos que Lula tem perdido e tentar conter o crescimento de Bolsonaro aqui. Num segundo turno, aí sim pode ser que se pensem em agendas fora do estado de São Paulo e aí sim também aproveitando, não fazer proselitismo político dentro das igrejas, mas aproveitando a conexão que Marina Silva consegue criar com eleitores evangélicos, como ela diz, tratando como cidadãos e lembrando que o Estado é laico e que isso é fruto da reforma protestante, o Estado ser laico, ou seja, tem também essa conexão, resgatar esse tipo de princípios e valores para daí sim, no segundo turno, poder avançar também nesse segmento que é importante para a campanha de Lula. Importante colocar isso no debate também, Yuri. Bom, a gente vai fazer uma pausa muito rápida, né, aqui no CNN Prime Time. Antes eu quero dizer para vocês, que faltam 19 dias, 12 horas, 15 minutos, agora 6 segundos aí para o primeiro turno das eleições. Nessa reta final, até o voto, a CNN acompanha de perto todos os lances da disputa que mobiliza o Brasil com uma programação especial. Vocês têm acompanhado. E daqui a pouco, William Vac entrevista o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no WW Especial Presidenciáveis. Está aqui para vocês, então, às 8 horas da noite, para vocês acompanharem mais essa entrevista. E no Jornal da CNN, Mona Lisa Perrone e os analistas repercutem, então, os pontos mais fortes da entrevista. Na CNN Brasil e, ao mesmo tempo, em todas as nossas plataformas digitais. Então, tem aí cnnbrasil.com.br/eleições, você pode acessar, YouTube, nas redes sociais. A gente quer contar para você, como sempre, CNN nas eleições, você por dentro de tudo. E no próximo bloco, nós voltamos com mais bastidor e análise sobre a corrida eleitoral aqui dentro da nossa Arena Eleições. Você vai ver o dia dos outros candidatos à presidência da República que estão à frente nas pesquisas eleitorais, as informações com os nossos repórteres. Daqui a pouquinho, todos nós te esperamos. Agora, 6h55 da noite. Os presidenciáveis entram na 5ª semana de campanha e estão intensificando os compromissos eleitorais. Então a gente vai ver agora como foi o dia do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Quem traz as informações é o Jairo Nascimento, debaixo de chuva. Jairo, conta aí como foi, como está, como será. Bem-vindo.
Oi, Evandro, uma boa noite para você, todos com a gente na CNN. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro teve 2 agendas oficiais. A primeira foi um encontro com o ministro Carlos França, de Relações Exteriores, e depois ele foi até a Embaixada do Reino Unido, onde assinou um livro de condolências pela morte da rainha Elizabeth II. Já no começo da tarde, ele deixou a capital federal e veio aqui para São Paulo. E esteve até agora há pouco aqui no hotel de trânsito do Exército da Zona Sul da capital paulista. E há cerca de 10 minutos, agora inclusive ele está em deslocamento, está indo para daqui a pouco dar uma entrevista no bairro do Morumbi para um podcast que é apresentado por influencers cristãos. Estas são as atividades do presidente e do candidato Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. Devolvo ao estúdio. Muito obrigado pelas informações, viu, Jair Nascimento? E em entrevista à CNN, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o sistema eleitoral. Ele disse que espera que amanhã seja a última reunião do ministro da Defesa com o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver. O nosso pessoal apresentou 12 sugestões e uma luta para conseguir valer essas sugestões que fomos convidados e outra, não tem custo nada para eles, tudo da nossa parte. Amanhã espero que seja a última reunião do ministro da Defesa, João Paulo Sérgio, com o ministro Alexandre de Moraes, onde, obviamente, conversei com a defesa, não posso negar isso daí, e como ele deve se comportar nesse momento. Eu espero que tudo seja acertado, mas mesmo acertado, não existe um sistema como é feito totalmente confiável. Sempre pode existir uma vulnerabilidade. Sempre pode existir uma vulnerabilidade, foi o fim dessa fala, desse trecho da entrevista do presidente Jair Bolsonaro à nossa equipe. Felipe Moura Brasil, gostaria que você falasse conosco sobre exatamente essa questão, né, do presidente estar colocando mais uma vez em xeque a transparência ou a possibilidade das urnas não levarem a um resultado que de fato seja aquele que foi escolhido pelo eleitor. E mais do que isso, espero que essa seja finalmente a última reunião, né? Como se houvesse uma série de tentativas para garantir que esse pleito fosse correto na visão do presidente. E ele acaba admitindo ali que pautou o ministro da Defesa. O Jair Bolsonaro nunca vai se dar por satisfeito em relação às medidas adotadas pela Justiça Eleitoral. Ele sempre vai querer ter essa carta na manga de poder alegar que não houve lisura no processo de votação e no processo de apuração, obviamente. Então, ele não sabe qual vai ser o resultado. Se ele ganhar, ele obviamente vai valorizar as iniciativas que ele teve em nome da transparência, tudo isso para um resultado melhor, né, evidentemente, para ele. E se ele perder, ele vai avaliar a situação e decidir se vai usar essa cartada que ele mantém na manga, porque ele não recuou, como eu já disse aqui no programa na semana passada, em relação àquela declaração de que vai aceitar o resultado da urna, eventualmente vai até fazer a transição do cargo, desde que haja a lisura no processo. O Alexandre de Moraes, em razão de uma notícia que saiu hoje cedo, já começou a ser criticado por fazer concessões demais. Aí depois veio a nota do Tribunal Superior Eleitoral de que nada mudaria, de que os militares não fariam a apuração paralela. Jair Bolsonaro está tentando todas as brechas possíveis para mostrar que houve uma mobilização da parte dele para que houvesse mais transparência. Agora, também é preciso ter cuidado com pessoas próximas ao Jair Bolsonaro e que eventualmente tumultuem esse processo. Quer dizer, se você deixa ali pessoas que são adesistas, são governistas ou são muito próximas ao presidente, avaliarem ali qualquer coisa das urnas, elas podem, por interesse político dele, dizer que algo está errado, mesmo que não esteja. E essa é uma preocupação muito grande que ainda paira no ar. Bom, eu quero conversar agora com a Thaís Arbex, que vai chegar também à nossa arena. Não temos Thaís Arbex? Bom, mas daqui a pouco a gente conversa com ela, porque Thaís Arbex vai trazer uma informação sobre essa reunião, né? Que, pelo jeito, foi cancelada. Essa reunião, então, do ministro da Defesa que teria com Moraes, já não vai haver mais. Passei esse tema para você, Felipe, e acaba que vira um obrigado por nada, né? Porque, na verdade, a reunião nem vai acontecer amanhã. Mas eu quero saber de você, Raquel, sobre esse constante tensionamento em relação às urnas eleitorais, embora
haja uma série de movimentos ao longo de todos os anos e principalmente agora para dizer que sim, elas são confiáveis aqui no Brasil? Bolsonaro vinha evitando esse tema nos últimos tempos, né, Evandro? Porque ele percebeu que isso não dá voto. No 7 de setembro, esse tema ficou ali adormecido, em banho-maria. E hoje veio essa notícia, eu vi primeiro na Folha de São Paulo, de que os militares fariam uma apuração paralela das eleições, uma pauta que Bolsonaro vem defendendo há muito tempo, e o TSE rapidamente negou que isso acontecesse. Na verdade, as eleições, me explicava hoje um ministro Carlos Veloso, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, elas são auditáveis em qualquer momento, antes, durante ou depois. Se as Forças Armadas quisessem, elas poderiam ir lá, pegar cada boletim de urna e totalizarem isso. Elas não têm essa estrutura e não é papel delas fazer isso. Isso é uma competência da Justiça Eleitoral, mas fica essa enorme confusão, porque como você tem hoje um ministro da Defesa que é um militar, não é mais um civil, como acontecia nos governos anteriores, a gente fica essa confusão, acho que propositada, feita pelo governo federal, de confundir o que é Forças Armadas do que é o ministro da Defesa, que responde ao presidente. Bom, e vocês acompanharam aí, Raquel, contando sobre essa apuração do jornal Folha de São Paulo, sobre essa participação das Forças Armadas. E aí eu trago a informação para vocês aqui, porque a gente já estava com tudo no jeito. As Forças Armadas, elas pretendem fazer uma checagem própria sobre a totalização dos votos das eleições presidenciais deste ano. Então, segundo também a apuração do nosso analista Gustavo Uribe, o objetivo é que no dia da eleição, técnicos militares coletem os dados em sessões eleitorais do país e façam, como se fosse uma comparação com os dados informados ao Tribunal Superior Eleitoral e também pelos tribunais regionais eleitorais. O objetivo é conferir uma amostra de pelo menos 385 boletins de urnas. Como a gente acabou de falar para vocês, hoje já é possível fazer checagem dos boletins de urnas das sessões eleitorais do portal da Justiça Eleitoral. Eles são disponibilizados depois do encerramento da votação. E, segundo a Justiça Eleitoral, os militares não terão um acesso diferenciado às urnas. Mas, de acordo com a nossa repórter Juliana Lopes, a defesa alega que ainda não houve um acordo sobre essa apuração paralela e que não há definição de quantos boletins serão checados pelos militares. Então, assunto posto aqui na roda, aproveito para conversar com Thaís Arbex, que chega agora para a nossa arena ao vivo. Já quero aproveitar a apuração tua, minha companheira. Conte para a gente, então, por que essa reunião foi cancelada. Bem-vinda. Boa noite, Cine. Boa noite a todos que estão aí no estúdio, quem está nos acompanhando agora nesta segunda-feira. Cine, havia uma possibilidade de uma reunião entre o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, nessa terça-feira. A expectativa era que essa reunião acontecesse às 10 horas da manhã, mas não foi confirmada. A gente trouxe essa informação durante o fim de semana. E qual que era a pauta desse encontro, Cine? Era a discussão do projeto, aquele projeto piloto sobre o teste de integridade com a biometria dos eleitores. Havia uma perspectiva de que se avançasse nessa discussão, porque ficou acertado naquela última reunião do dia 31 de agosto que Alexandre de Moraes reuniria informações dos tribunais regionais eleitorais, mais especificamente sobre logística, para saber se daria para fazer essa testagem como os militares querem, que é usando as sessões eleitorais normais e com a participação dos eleitores para que eles destravem as urnas com a biometria. Reunião, então, desmarcada, não foi confirmada e, mais do que isso, Cine, não há previsão para que um novo encontro aconteça. É importante a gente dizer que essa reunião, ela também não acontecerá em meio a essa discussão que você colocou. Após a reportagem da Folha de São Paulo de hoje,
imediatamente o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota dizendo que não havia nenhum acordo para uma apuração paralela, checagem paralela e que, assim como as outras entidades, as Forças Armadas terão acesso aos boletins de urna, como também eu posso ter, você pode ter, qualquer pessoa pode ter, e que não há nenhum tratamento diferenciado, Cine. Thaís Rapex, obrigado por enquanto. Caio Junqueira, Thaís contando então que não há acordo nenhum, não há diálogo nem debate nenhum em relação a essa apuração. Mas a gente tem informação até do número que seria apurado pelos militares. O que compreender disso, desses movimentos aí? Cine, o Alexandre de Moraes ele conseguiu uma grande vitória ao trazer as Forças Armadas, o Ministério da Defesa para dentro do seu gabinete, para diálogo, para distensionar. Isso é mérito dele. Aliás, dessa posse, eu não lembro a posse, acho que foi dia 16 de agosto, se não me falha a memória, nesse quase um mês aí de gestão, foi o principal, vamos dizer assim, legado já do Alexandre de Moraes para essa eleição foi ter resolvido essa questão com os militares. Se a gente lembrar, acompanhando desde dezembro, cobrindo isso, né, os primeiros ofícios do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, para o TSE, né? Quando ninguém estava falando muito disso ainda, a gente estava cobrindo aqui, eram muitas as reivindicações das Forças Armadas dentro do Comitê de Transparência Eleitoral e uma relação muito congestionada, primeiro com o ministro Barroso e depois com o ministro Edson Fachin. Alexandre de Moraes acertou a usar a política, a habilidade política, ou a proximidade que ele tem do universo militar, foi secretário de Segurança Pública aqui, tem intimidade, conhece a política, né? Foi político, né? Foi secretário municipal e estadual aqui no estado de São Paulo, já foi filiado a partido, por aí vai. Então, é mérito dele. Ele conseguiu sentar para conversar com os caras, vamos dizer assim. E isso distensionou, de fato, o movimento. E aí, nessas primeiras reuniões, já houve 2 reuniões, ficou acertado esse projeto piloto, né? A Thaís estava colocando, ficou acertado o boletim de urna. Hoje teve algum ruído, mas eu não vejo como um ruído capaz de voltar a haver um tensionamento. Tensionamento haverá se o presidente Jair Bolsonaro for derrotado na urna para o ex-presidente Lula, e aí sim a gente vai ver se teremos o Mark Milley brasileiro, né? Que é o general lá americano, que quando Donald Trump quis contestar o resultado eleitoral, ele falou, não conte conosco. Então essa é a questão aqui no Brasil. Até a eleição, acho que o Alexandre ele conseguiu e está conseguindo conduzir bem politicamente, diferentemente dos 2 antecessores, que só se comunicavam por ofício com o ministro da Defesa e vice-versa. Quer colocar algo, Raquel? Não. Parece uma diferença retórica, né? As Forças Armadas, no caso, melhor dito, o Ministério da Defesa quer dizer que está fazendo uma apuração paralela, enquanto o TSE diz, olha, pode conferir as urnas aí que você quiser, isso já é feito, não estou te dando nenhum acesso diferenciado. Parece que é mais uma retórica política do que algo prático. Eu queria só trazer uma coisa que eu acho que é curioso para a gente falar, né? Fala-se tanto em questionar pesquisas eleitorais, para trazer um pouquinho do universo que eu estudo um pouquinho. Como é que se faz as amostras de pesquisas eleitorais? Esse número que você citou, 385 urnas, num total de 577 mil urnas, é pouco? Não. Se você quiser fazer uma amostra para ter uma margem de erro de 5%, está tudo certo. Estatisticamente, é um cálculo válido. Então, se esse cálculo vale para as Forças Armadas fazerem a sua apuração e, a partir disso, tentar testar que o sistema funciona como funciona, então, acho que a gente pode levar em conta que as amostras das pesquisas eleitorais também são calculadas dessa forma e podem funcionar desse jeito. O raciocínio estatístico é mais ou menos o mesmo. E a máxima de, para saber o tipo sanguíneo, você não precisa arrancar o sangue inteiro do corpo da pessoa, está prevalecendo aí também. Velha história, não precisa tirar todo o sangue de alguém, né? Ou tomar toda a sopa para saber se a sopa estava salgada ou não. Mas vai ter alguém para falar que nível de confiança de 95% não é 100%. Agora é importante também, essa amostra ela vale se ela for bem feita, se é uma amostra válida e não se é uma amostra enviesada. Bom, pessoal, só para reforçar, né? 19 dias, 11 horas, 47 minutos. Isso aí vai dando uma ansiedade na gente, contar até segundo aqui para o primeiro turno das eleições. E nessa reta final, até o voto, a CNN acompanha de perto os lances da disputa que está mobilizando o Brasil. A gente tem uma programação especial, ressalto a vocês. Daqui a pouco, em pouco mais de meia hora aí,
William Vac entrevista o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no WW Especial Presidenciáveis. Aí depois vem Mona Lisa Perrone no Jornal da CNN com os nossos analistas para repercutir os pontos mais fortes da entrevista, trazer esse debate para você novamente aqui na CNN Brasil e ao mesmo tempo em todas as plataformas. cnnbrasil.com.br/eleições, YouTube, redes sociais, inclusive você pode participar também. CNN nas eleições, você por dentro de tudo. Uma pausa muito rápida aqui. E daqui a pouco tem mais Arena Eleições. A gente vai falar sobre a queda do preço do gás de cozinha e qual deve ser o efeito na campanha dos candidatos. Espero vocês. Obrigado pela companhia. Até aqui. Até já, pessoal. 7h25 da noite. Estamos de volta aqui com o CNN Prime Time, todo o nosso time para a Arena Eleições. Aliás, daqui a pouco a gente vai conversar mais com o pessoal. Antes eu quero falar da agenda, do dia, dos candidatos, dos outros, né, daqueles dos quais a gente não falou ainda, que estão pontuando no agregador de pesquisa da CNN Locomotiva. O candidato do PDT, Ciro Gomes, passou a manhã em São Paulo, onde participou de um encontro com jovens no Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Ciro defendeu escola integral e profissionalizante para jovens. À tarde, ele foi para Brasília acompanhar a posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal. Vamos com mais uma aqui, Simone Tebet, do MDB, que fez campanha em Montes Claros, Minas Gerais, onde se encontrou com os empresários e líderes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços da cidade. À tarde, a candidata do MDB seguiu para a Feira de Santana, na Bahia, fez uma caminhada pelo Mercado Popular e visitou o Hospital da Mulher. E quero trazer mais um fato aqui, pessoal. A cúpula do PDT já está começando a traçar cenários para um eventual segundo turno. O partido está dividido quando o assunto é definir se apoiaria Lula ou Bolsonaro. No Sul, tem pessoas do partido dizendo que se o PDT apoiar Lula, sai do partido. No Nordeste, tem gente que já largou Ciro Gomes e está pedindo voto para o PT. Essa divisão, de acordo com a apuração do nosso analista Leandro Rezende, tem levado o PDT a optar pela neutralidade, caso haja mesmo o segundo turno das eleições. Yuri Pita, esse é um movimento que, sem dúvida, chama a atenção dentro do PDT. Aqui ou ali é prejuízo para todo quanto é lado, né? O que acontece, Evandro? Tem esse discurso do Ciro Gomes tão incisivo contra Bolsonaro e contra Lula, mas principalmente contra Lula, já tem já causa um ruído, levando em conta o histórico do PDT, um partido do campo da esquerda, cujo presidente Carlos Lupe foi ministro do governo do Lula, que saiu só quando Dilma Rousseff virou presidente. Tem toda uma relação. Em 98, o Lula foi candidato a presidente, antes de ganhar a eleição, tinha como seu vice ninguém menos do que o Leonel Brizola, que é o grande fundador do PDT, ou seja, é um partido que tem todo um histórico de conexão com a esquerda, tem também, de novo, exemplo do que a gente estava falando com a Marina, há os momentos de enfrentamento, de fricção, mas principalmente da parte de Ciro Gomes. A grande questão é que o PDT também, diante do fato de que Ciro Gomes está em terceiro nas pesquisas, está vendo Simone Tebet se aproximar, não está conseguindo sair da sua bolha cirista, que é relevante, tem o seu peso, mas dificilmente vai conseguir fazer a virada para chegar no segundo turno como Ciro Gomes quer colocar. A grande questão é que ali nos estados, agora, os políticos do PDT estão começando a olhar para a sua própria sobrevivência. Então a gente tem, por exemplo, um candidato a governador no Maranhão, o senador Everton Rocha. Qual é o melhor movimento para ele, sendo que ele está enfrentando um candidato que é de todo o campo da esquerda ali do ex-governador Flávio Dino, que é o atual governador Carlos Brandão. Ele acaba fazendo um movimento ali, tenta se conectar com Lula, mas também teve os seus movimentos de aproximação com o governo. A gente vê isso se espalhando em vários outros estados e daí essa cisânia, esse problema do PDT de ficar numa neutralidade ou não. Mas isso, do ponto de vista do campo da esquerda, tem já causado um debate muito forte, uma cobrança muito forte, seria uma omissão muito grande, como a que se atribui que teria ocorrido em 2018, que não ocorreu. Importante a gente sempre lembrar, teve aquela polêmica de Ciro Gomes de ir para Paris, mas ele voltou e ele fez o seu voto ali contra Bolsonaro em 2018. Mas que isso é muito reflexo de uma campanha que está
com dificuldade de achar sua embocadura, sem dúvida Mas alguma. do lado do PT em relação ao Ciro Gomes, a coisa azedou no debate da Band, quando o Lula faz um movimento em relação ao Ciro e o Ciro repele até com uma certa violência. E o que eu tenho ouvido no PT é linha auxiliar do bolsonarismo em relação ao Ciro. Essa é a grande crítica que está sendo feita. E a segunda opção, a frase que me chamou a atenção é: o Ciro tem que ser tratado como o adversário que ele é. O clima está pesado. Felipe Moura, Brasil, além de possivelmente ser tratado como um adversário, esse movimento que a gente está acompanhando agora dentro do próprio partido, com a possibilidade de se trabalhar num segundo turno, de possíveis apoios, pode ser uma consequência também do isolamento de Ciro Gomes ao amarrar a sua campanha, ao definir quem seriam os seus parceiros, porque muito se discutia isso lá atrás, na hora de montar o seu grupo, que ele acabou não montando. O PDT do Ciro Gomes ficou um pouco isolado no sistema partidário. Agora, o Ciro continua sendo incisivo em relação ao Lula. Aliás, tem duas informações importantes sobre o que o Ciro fez hoje e ontem. Ele fez um vídeo dizendo que quem criou nós contra eles no Brasil não foi o Bolsonaro, foi o Lula. Que isso, inclusive, ajudou a gerar o Bolsonaro, que é muito o discurso que o Ciro Gomes adotou ao longo dessa campanha. O Bolsonaro surge em razão das contradições morais, políticas e econômicas do Lula e, por conseguinte, dos governos do PT. Outra coisa foi que ele usou um resultado que saiu hoje da pesquisa FSB-BTG com projeções de segundo turno, em que Jair Bolsonaro perde para todos, Lula, Ciro e Simone Tebet. E aí ele mostrou que ele próprio, Ciro, venceria o Bolsonaro por 50% a 38%, com facilidade, enquanto o Lula, mesmo que nesse momento esteja com 51 contra 38, ou seja, um ponto a mais que ele, o Lula vem perdendo pontos. Então, ele diz que a tendência é que, com o crescimento do antipetismo, que é exatamente o que Jair Bolsonaro está explorando, o Lula tende a perder pontos. Portanto, o Ciro Gomes seria um candidato mais competitivo no segundo turno. Então, é engraçado, porque enquanto os petistas tentam apelar o voto útil dos eleitores do Ciro no Lula, o Ciro, na rede social, pelo menos, começou a apelar o voto útil dos eleitores do Lula nele próprio. E eu acredito que, do ponto de vista democrático, e aí eu preciso ser uma voz um pouco dissonante, porque muitas vezes a gente vê todas as premissas dos pedetistas históricos, dos petistas, etc. Mas, do ponto de vista democrático, eu considero muito importante que haja dissonância, dissidência dentro do campo da esquerda também, assim como é importante dentro do campo da direita. Esse negócio de que todo mundo precisa ser subserviente ao Lula, se submeter a ele, se eventualmente curvar a ele, se manter no máximo com uma crítica muito pontual, mas no fim das contas estar junto dele, faz com que ele se eternize como essa liderança popular. E o Ciro Gomes tem uma oportunidade de ver se, mesmo o Lula ganhando poder, se ele vai se comportar da maneira como o Ciro prevê hoje na campanha. E isso pode fortalecer o seu discurso depois, mesmo em caso de derrota. Eu quero seguir nesse assunto, só quero falar para vocês que Thaís Arbeck está fora do estúdio hoje, porque acompanhou a posse da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal, e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais com ela sobre isso e trazer outras apurações também. Mas nesse movimento do PDT, eu quero te ouvir, Caio Junqueira. É muito difícil para o Ciro ser o Ciro. É muito difícil você tentar ser uma liderança num campo de centro-esquerda, você tendo Lula e um partido como o Partido dos Trabalhadores, 40 anos de história, né? Desde 80, da 40, 42, tendo governos eleitos e reeleitos, e só teve ali uma disputa em 2018, que foi muito bem votado também, 44%, 45%. Hoje eu estava ouvindo, acho que o próprio senador Cristóvão Buarque, quando eu estava apurando a história da Marina, me disse que para o Ciro, um brisolista, né, ou num partido como o do Brizola, está falando o que está falando contra o Lula, é muito complicado, né, porque pelo menos a esquerda brasileira ela tem uma visão e uma leitura do atual contexto político brasileiro, que essa eleição ela é muito mais determinante do que as eleições passadas entre petistas e tucanos, né? Se trata de uma eleição entre bolsonaristas e antibolsonaristas, e quem representa o antibolsonarismo hoje é o ex-presidente Lula. Então, há sim uma dificuldade, e da forma como o Ciro já vem fazendo os ataques e as críticas ao PT, é um caminho quase sem volta. O apoio do Ciro
muito embora o apoio do PDT, acho que seja ali uma tendência praticamente certo, o apoio do PDT ao Lula em um eventual segundo turno. Mas o do Ciro, a relação está muito esgarçada. Bom, quero trazer mais um ingrediente aqui para a nossa discussão. A partir de amanhã, a Petrobras vai reduzir os preços do gás de cozinha para as distribuidoras, 20 centavos de redução. Pessoal, o botijão passa a custar R$ 52,34 em média para as distribuidoras. Raquel Landim, quero saber de você se é um movimento que segue de fato a paridade de preços lá fora e de que forma que isso cai nesse momento político de campanha eleitoral. Ou se segue as pesquisas aqui dentro, né? Gostei. Preparei uma pergunta super elaborada para Raquel. Ele matou em 3 palavras. É isso. Nem quero mais dizer nada a você. Vou responder as duas coisas. Segue as duas coisas, porque o governo está dando uma sorte danada. Fato é, o preço do petróleo está caindo. Nós estamos hoje aí com $93. A redução, me informam fontes da Petrobras, é de cerca de 5%, 6% e tinha um espaço maior, quase uns 10% para cair. A Petrobras ficou com um pouco de receio porque está entrando o inverno no hemisfério norte, então pode aumentar a demanda por esse produto, mas tinha um espaço. Existe uma orientação política hoje e a Petrobras tem feito esse esforço. A gente vê que vem ali anúncios a conta-gotas, né? Cada hora anuncia a queda de alguma coisa para vir dando muita notícia positiva, mas por enquanto eles ainda não rasgaram as regras da paridade internacional, porque estão sendo ajudados pela conjuntura. Dito isso, favorece muito o governo. Porque é claro que todo mundo comemora, tá, gente, quando cai o preço do botijão, porque a gente sabe que tem muita gente pobre que está cozinhando sem o gás de cozinha, que se queima. Então, assim, primeiro deixando claro, é uma notícia boa, é ótimo. Agora, sim, favorece o governo, porque fala diretamente com a classe mais baixa, com as mulheres de classe baixa. É uma notícia positiva para o presidente Jair Bolsonaro no contexto eleitoral. Quer acrescentar? Não, só ia colocar que se o ministro Alexandre de Moraes tem lá os seus méritos por conseguir distensionar essa relação do Judiciário e do Tribunal Superior Eleitoral com os militares, o presidente Jair Bolsonaro tem seus méritos, porque ele que encampou esse movimento de redução da gasolina, de redução do gás, a um custo, né, de quantas trocas na presidência da Petrobras? 4, né? 4, é o quarto presidente. Só neste ano, né? Não, todo Mas governo. É um movimento liderado pelo Palácio do Planalto. Nossa, Caio, mas agora eu vou discordar muito de você. Por quê, Raquel? Porque assim... Eu te falei, eu vou só jogar o combustível. Eu vi que ela ficou quieta, porque assim, ela é a que mais sabe da Petrobras. Ele falou quantos presidentes foram, ela ficou em silêncio olhando para ele muito incisivamente. Eu falei, se ela que acompanha a Petrobras não está respondendo, porque ela está pensando no que ela vai falar em seguida, acertei. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, também. E por que você discorda assim? Não é mérito do Bolsonaro que o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha está caindo. Por enquanto, a Petrobras ainda está seguindo a tendência do mercado internacional. Então, se o preço sobe, a paridade, a estatal reajusta. Se o preço cai, a estatal também reajusta para baixo. Agora, a gente quer ver na mão contrária, se quando voltar a subir, essa gestão vai ter o mesmo movimento, né? A gente tem muita dúvida em relação a isso, se realmente está se mantendo a independência dentro da empresa. Eu tenho muitas dúvidas pelas fontes que eu ouço, assim, mas ele está surfando uma maré favorável. E mercado de commodities é isso. Às vezes o preço sobe, às vezes o preço cai. Então, você tinha uma guerra na Ucrânia, ainda temos, né? Mas muita incerteza, o preço subiu. Agora a gente está tendo a perspectiva de uma recessão nos Estados Unidos e na Europa. O preço está caindo. Assim, não é mérito do Bolsonaro que foi lá magicamente e baixou o preço da gasolina. 30 segundos para a tréplica. Não vou falar nada, não. Obra do acaso. Eu quero aproveitar, gente, para falar um pouquinho sobre essa questão das mulheres. Raquel Landim falou que essa questão da redução do preço do gás pode influenciar muito nesse público feminino. E, inclusive, eu trouxe um dado hoje aqui do Instituto Datafolha que mostra que 26% das mulheres declaram poder mudar o voto, contra 18% dos homens. E as mulheres são hoje o foco de todas as campanhas, principalmente daqueles que estão liderando essa campanha. Essa questão do gás, ela pode influenciar tanto assim neste momento, principalmente quando falamos das mulheres que estão no grupo de baixa renda, hein, Yuri? Sem dúvida alguma, porque são elas que são as beneficiárias do auxílio gás, que foi majorado recentemente dentro desses esforços
do governo de tomar medidas econômicas que tenham um efeito eleitoral visível. Além dos R$200 a mais do Auxílio Brasil, a ter dobrado e antecipado o pagamento do Auxílio Gás para mulheres, para famílias, principalmente famílias comandadas por mulheres de baixa renda, infelizmente, o segmento mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico, Evandro. E aí, só que aí vale a gente lembrar um outro ponto importante que a gente trouxe semana passada, que é a resistência de Bolsonaro continua maior entre as mulheres, a rejeição, a Bolsonaro continua maior entre as mulheres do que os homens, melhorou nos últimos tempos, mas a gente mostrou com os dados da Quest. Quer vir aqui, porque Nunes, a gente está aqui aberto com o nosso... Com o agregador, já está aí? Então já estamos aqui, vem aqui, aproveita. Aqui que também Evandro mais e Yuri, fácil. só antes de vocês continuarem, só pontuando uma coisa. É uma queda de quase aos 4,7%, mas o gás de cozinha ainda continua muito caro, gente, porque no acumulado em 12 meses a alta é de 20%. Tanto que o que a gente via era que esse pagamento do auxílio gás, o dinheiro do auxílio gás, não estava sendo usado para comprar gás. Estava acontecendo o que a Raquel estava contando, das pessoas usarem combustíveis alternativos, às vezes de forma perigosa, mas para usar esse dinheiro para comprar comida. Mas a gente estava falando da resistência da rejeição ao Bolsonaro entre as mulheres continuar alta, e aqui o nosso agregador do Instituto Locomotiva, CNN, mostra, esse é o índice de votos só entre mulheres. Uma distância de 46 a 32, está vendo? O voto feminino, juntando todos os votos, todas as pesquisas que o agregador mostra. Você vê, 46 a 32, a gente está falando de 14 pontos percentuais de diferença entre as mulheres, é uma diferença maior do que a gente vê quando se soma o eleitorado como um todo, entre homens e mulheres. Ou seja, ainda tem uma dificuldade muito grande para o presidente Jair Bolsonaro ter uma recuperação melhor entre mulheres, e esse ponto que você colocou da possibilidade de mudança de voto de homens e mulheres, continua sendo, histórico isso. As mulheres são mais criteriosas na hora de tomar a decisão de voto, podem ter maior mudança, porque os homens acabam sendo aquela coisa mais impulsiva. E entre as mulheres, a gente sabe que isso elas deixam essa decisão mais para frente, mais perto da eleição, justamente por avaliar melhor quem oferece melhor condição de cuidarem das suas famílias. E no caso desse recorte da pesquisa Datafolha em si, Yuri, tem uma outra questão interessante que elas têm mais indecisão na espontânea, que é aquela em que você não apresenta os candidatos a elas. Então você fala assim, quem você votaria? Apenas, você não coloca, você votaria nesse ou nesse. Elas são mais indecisas aí, contra 11% entre os homens. Então elas não escolheriam ninguém se coloca na espontânea, mas colocando aquela outra pesquisa em que você indica os candidatos, aí sim, e mesmo assim elas apontam uma possibilidade de troca. Pois esse maior tempo para a tomada de decisão das mulheres em comparação aos homens, isso é histórico em várias outras eleições. O que a gente tem de diferente nesta eleição, você citou a espontânea, e isso é interessante da gente ver, é que de fato, na pesquisa espontânea, o eleitorado brasileiro está tomando uma decisão de forma mais antecipada do que em outras eleições. O índice que a gente tem de indecisos na espontânea agora, há 20 e poucos dias, mas mesmo já há um mês das eleições, era o nível que em outras eleições a gente via na última semana da campanha eleitoral. Então, a gente está 4 semanas para trás e isso tem se mantido. Muito provavelmente, e aí o Datafolha na sexta-feira mostrou isso, vamos ver se o IPEC mostra isso hoje, de uma consolidação desse montante de indecisos, ou seja, daqui para frente, os votos a serem disputados são desses indecisos que ainda estão esperando, ainda querem ouvir mais os candidatos, sentir o que eles têm a oferecer para tomar a sua decisão de voto. Porque entre Lula e Bolsonaro, a gente já vê uma consolidação muito forte de votos. Ambos, na pesquisa da FSB com o BTG hoje, mostrou ali os dois com mais de 80% dos seus eleitores convictos de que vão votar ou em Lula ou em Bolsonaro. Isso é um índice muito alto para essa altura do campeonato, da disputa eleitoral. A grande questão é quando que esses indecisos vão tomar a decisão e quais informações vão fazer a diferença na hora da decisão desses votos. O Felipe Moura Brasil, e nesse cenário, as campanhas elas estão atuando corretamente para buscar os indecisos e mais do que isso, para atingir esses 26% de mulheres brasileiras que podem ainda mudar o seu voto até o momento de apertar lá o número na urna?
Olha, Evandro, o gás de cozinha realmente pode ter tido aí uma diminuição no seu preço em razão de fatores internacionais. Agora, há uma campanha aí da Caixa Econômica Federal de ampliação de benefícios para as mulheres que também já está sendo questionada hoje, que seria o uso ali de um banco estatal em benefício da campanha, na visão de muitos críticos, e os partidos já estão avaliando aí se judicializam isso também. Descontos para mulheres, propaganda no metrô. Então, a gente precisa ficar de olho nesse uso da máquina pública em qualquer eleição. E essa não é diferente, principalmente depois aí do 7 de setembro. O Jair Bolsonaro tem uma dificuldade de crescer no eleitorado feminino, mas ele conseguiu aqueles pontinhos, escalando a Michelle, na interseção do eleitorado evangélico com o feminino, e já conseguiu mais algum outro pontinho aí nos últimos dias também, que a gente não tem certeza se veio exatamente desse eleitorado. Agora, com essa melhora econômica, com a melhora de alguns preços, tudo isso pode fazer com que se atinja o eleitorado feminino sem necessariamente ter um discurso para as mulheres no sentido mais feminista e sem que o Jair Bolsonaro mude um pouco o seu comportamento, porque o que acaba gerando uma rejeição muito grande é aquele comportamento individual dele. São as hostilidades contra jornalistas mulheres, contra outras candidatas, puxar couro de imbrochável, isso tem uma rejeição nesse eleitorado. Ele está tentando minimizar esse dano. Aliás, Yuri Pita, a gente tem mais uma pesquisa IPEC daqui a pouco para sair, né? Deve sair nesta noite. Exato. E a gente vai conseguir, talvez, enxergar já algum movimento desses indecisos em mais essa pesquisa? Essa é uma das questões que a gente pode colocar. Claro, ver se o 7 de setembro, a exemplo do que mostrou a Datafolha e o IPESP no fim de semana, não foi suficiente para mudar a trajetória da eleição, ou seja, Lula mantendo o seu favoritismo e Jair Bolsonaro crescendo bem devagar, ali num ritmo paulatino, mantendo essa ordem de crescimento. Vale a gente ficar de olho nas questões regionais ainda, se o Sudeste, que o governo tem dito que está conseguindo avançar, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, se isso vai andar de fato ou não. E a grande questão, deve se manter a questão do voto entre religiões ali, Lula liderando entre católicos, Bolsonaro liderando entre evangélicos, e essa é uma das questões, se entre os indecisos vai ter uma redução ou não, ou se agora o que esses indecisos querem estão olhando é nisso, nesses 19 dias, só mais para frente, na última semana, que a gente vai ter alguma movimentação mais forte ali para mudar ou não o quadro eleitoral. Yuri, obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente retoma então mais sobre possibilidade de crescimento nas pesquisas, dos candidatos, diminuição, crescimento, quais públicos devam atingir. Mas eu quero conversar um pouco com vocês também sobre a posse da ministra Rosa Weber, né, que tomou esse posto agora há pouco como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela deve permanecer no comando da Corte por pouco mais de um ano, porque vai completar 75 anos no ano que vem. Então, ela deve se aposentar lá em 2023, mais ali depois da metade do ano. A Thaís Arbex, como eu contei para vocês, está na rua hoje porque ela acompanhou essa posse e vai trazer mais informações para a gente. Quero que você destaque, então, o que foi dito ali, Thaís, e se a gente pode esperar algum tipo de impacto no cenário eleitoral com a posse de Rosa Weber justamente agora. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cine. Como você disse, estou aqui no Supremo Tribunal Federal, neste momento já do lado de fora do prédio. Acompanhei a posse de dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vou destacar, antes de falar sobre o que foi dito, sobre, é claro, ausências. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro não compareceu e também o seu vice, Hamilton Mourão, não vieram. Mas estiveram, sim, representantes do governo aqui na posse no Supremo Tribunal Federal. Estiveram aqui o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Justiça, Anderson Torres. Também o ministro da Controladoria Geral, o ministro da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco. Ciro Nogueira e Fábio Faria, no entanto, não esperaram o discurso de Rosa Weber. Eles deixaram a cerimônia antes mesmo que ela discursasse. Uma cerimônia com discursos bastante duros, com muitos recados. Rosa Weber abriu seu discurso com uma fala bastante forte,
isso porque quem falou, representando o Supremo Tribunal Federal, foi a ministra Carmen Lúcia, que já havia feito uma defesa bastante enfática da democracia, do Estado Democrático de Direito. Rosa Weber, então, estou abrindo aqui para dizer o trecho que ela falou. Ela colocou ali a rejeição ao discurso de ódio, repúdio à prática de intolerância e lembrou da importância da Constituição e do Estado Democrático de Direito. O que ela disse? Ela disse que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independente e sem imprensa livre, não há democracia. Um discurso que foi cheio de recados, sim. Durante a cerimônia, até destaco aqui, teve até um momento que conversei com alguns ministros da corte, que um pouco de constrangimento, que foi o momento em que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, citou os atos de 7 de setembro como atos ordeiros. Criou-se ali até um certo constrangimento. No fim do seu discurso, ele quebrou o protocolo, citou um trecho do hino do Rio Grande do Sul e, em seguida, a ministra Rosa Weber, se dirigindo a Aras, citou, então, um trecho do hino do Rio Grande do Sul. Perdão, Aras citou o hino da Bahia e Rosa Weber do Rio Grande do Sul. Obrigado por enquanto, viu, Thaís Arbex? Obrigado por trazer aí as apurações lá de dentro. Ela que acompanhou a posse da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Mas, pessoal, 7h51, daqui a pouco o WW Especial Presidenciável está chegando aí com o candidato à presidência Lula do PT, ele que já está aqui na sede da CNN Brasil para ser entrevistado logo mais. Você vê imagens então dele chegando aqui à nossa sede na Avenida Paulista. Lula será o 5º entrevistado do WW Especial Presidenciáveis. Simone Tebet, do MDB, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Ciro Gomes, do PDT e Soraya Tronic, do União Brasil, já passaram por essa entrevista. Essa conversa, essa entrevista com o petista estava prevista para o dia 30 de agosto, mas precisou ser adiada. E eu lembro também que o presidente Jair Bolsonaro, que seria ouvido em 31 de agosto, não confirmou se pretende comparecer em uma nova data. Quero conversar então um pouco nesses últimos minutos aqui de Arena com os nossos analistas sobre essa entrevista de Lula a William Vac, que já está, inclusive, ali à sua bancada, esperando com as suas perguntas. Raquel Landim, começo por você. O que esperar depois de entrevista, debate, de mais essa fala de Lula agora, a William Vac? Ih, calma daí. Vocês estão todo dia no WW. Ó, vocês estão todo dia, vocês têm obrigação de me falar. Não, a gente é suspeito para falar do William Vac. A gente é suspeito. Não dá para sabonetar a resposta com o William Vac, mas eu quero saber de vocês o que Lula precisa construir ou deverá construir a partir do que acompanhamos antes. Olha, eu acho que o Lula está querendo falar com o público do VAC, que é um público mais de centro, é um público que pode estar ainda mais indeciso em relação a quem votar. Então, é esse diálogo que ele está buscando. E eu sou suspeita para falar, mas acho que vai ser uma entrevista duríssima. Caio. Não, acho que o formato da sabatina ajuda bastante, porque é 1 hora e você consegue aprofundar bastante os temas. É uma entrevista, quase uma conversa também, e dá tempo de você abordar todos os assuntos, né? Você não tem assim um formato de 60 minutos de um bate-papo com alguém também que a gente é suspeito para falar, porque a gente trabalha com o VAC, né, há mais de ano e, enfim, e é bacana, né? O Felipe Moura Brasil. Já sabemos em quem que eles vão votar, né, Evandro? Vão votar no William Vac. Quase fazendo um pix aqui para esses dois. Nem vou perguntar mais para eles. A gente é quase fã do William Vac, Evandro. Como é que Felipe Moura vai Brasil, deixa eu passar aqui para você. Eu quero saber, porque a gente está vindo com uma entrevista, uma entrevista depois do 7 de setembro. Isso também deve repercutir muito na forma ou nos cenários que Lula esteja olhando a partir de então? Sim, ele fez uma declaração gravíssima que a gente analisou aqui, chamando bolsonaristas presentes no 7 de setembro. Depois tentou reduzir ao palanque do Bolsonaro, mesmo assim é gravíssimo, de membros da KKK, né? Aí virou piada, que ele pronunciou ali Cuscuz Clã, um grupo supremacista, racista. Vamos ver como é que ele se sai, se for questionado a respeito disso.
ele pode ter adquirido uma experiência nessas últimas semanas em relação às suas respostas, porque na primeira sabatina, por exemplo, quando foi questionado sobre o mensalão, reagiu citando o orçamento secreto. Depois houve aquela pressão dos petistas para que ele não criticasse muito o orçamento secreto, até porque alguns petistas estavam envolvidos ali em algumas emendas fornecidas pelo governo. Hoje teve mais uma reportagem a respeito disso, mas principalmente porque o Arthur Lira pode ser reeleito presidente da Câmara e ele vai ter que negociar com o Congresso Nacional. Veio o escândalo dos imóveis comprados com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, ele substituiu, portanto, na resposta. Mas o VAC, evidentemente, pode entrar ali em maiores detalhes a respeito dos escândalos de corrupção do PT. Ele deve ter aprendido também a não chamar o agronegócio de fascista, porque ele fez isso na primeira sabatina e o Datafolha mostrou que ele perdeu ali uns 9 pontos no Centro-Oeste e o Bolsonaro ganhou praticamente o equivalente. Então, até com a chegada da Marina Silva, pode ser que o agronegócio não fique tão satisfeito assim. Não sei se ele vai fazer algum aceno para esse eleitorado. Agora, ele certamente, como a Raquel falou, quer acenar para um eleitorado de centro, não deve radicalizar nesse discurso. Thais Arbex, é outro ingrediente, né? Uma entrevista num dia em que há um reencontro com Marina Silva. Sim, Cine, é uma entrevista num dia importante, né? Num dia de um anúncio importante, como a gente destacou durante toda a programação, um reencontro muito esperado pelo Partido dos Trabalhadores, muito desejado ali, que aconteceu depois de muito trabalho. Com certeza o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva talvez chegue num espírito leve, que a gente pode talvez comparar um pouco como ele estava ali no debate da Band, que estava nitidamente num dia ruim, o seu desempenho no debate foi bastante criticado. Então, sempre é bom quando a gente tem a oportunidade de ouvir os candidatos a presidente. Cine. Thais Arbex, Felipe Moura Brasil, Yuri Pita, Raquel Landim, Caio Junqueira, obrigado por hoje, viu? Foi um prazer falar com vocês. Amanhã tem mais. A gente volta na Arena e com análise, inclusive, do que foi dito nessa entrevista. Assim, nós encerramos esta edição do CNN Prime Time. Você fica, então, agora com WW Especial Presidenciáveis. William Vac entrevista o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui na CNN. Você por dentro de tudo. Uma boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau. CNN Prime Time.